Sou a candidata Esmênia de Lima Iris e vou explicar como eu fiz o primeiro desafio. O primeiro desafio pede um programa que calcule a média. Ele recebe 3 notas informadas pelo usuário, notas essas entre 0 a 10, o valor, faz um cálculo da média dessas 3 notas e, com base na média de corte, que seria a média 6, eu digo se o usuário foi aprovado ou reprovado. Reprovado para a média calculada abaixo de 6 e aprovado para a média calculada acima de 6. Então, o programa ele funciona basicamente assim. Na minha formatação de código, eu iniciei declarando 3 variáveis, chamei de input nota 1, input nota 2, input nota 3. Essas 3, elas são do tipo float, já que elas não necessariamente precisam ser números inteiros. E elas são as notas que o usuário ele vai inserir no sistema e que, através do input, eu vou conseguir resgatar esse valor dessas 3 notas. Então, essas notas ficam armazenadas nessas variáveis. Logo abaixo, eu criei mais 2 outras variáveis, uma chamada quantidade de notas. Eu vou receber do usuário 3 notas, então essa quantidade de notas seria um valor 3. E a outra variável também é um valor conhecido, que seria a média mínima de aprovação, que seria 6. Eu vou usar ela na hora de checar se o usuário foi aprovado ou não, mais adiante no programa. Criando a função que calcula a média dessas 3 notas, né? Primeiro eu criei uma variável chamada soma de notas, onde eu somo as 3 notas, e logo em seguida eu criei uma outra variável chamada média de notas, que pega essa soma das notas e divide pela quantidade de notas, e é assim que eu encontro a média calculada. Quando eu vou gerar a informação para o usuário, se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado, eu uso uma condicional se. Então, se essa média de notas que eu acabei de calcular for maior ou igual à média mínima de aprovação, né, que seria 6, eu vou, através do comando print, mostrar para o usuário que ele foi aprovado com a média e eu mostro aquela média calculada, que eu tenho lá carregada na variável média de notas. Se não, eu vou mostrar para o usuário que ele foi reprovado, e ele foi reprovado com a média de notas, e eu também identifico lá o valor que foi calculado para o usuário. Foi assim que eu resolvi o desafio número 1.